Oi, hoje nós vamos iniciar a falar um pouquinho sobre os benzodiazepínicos e outros fármacos também que têm ação sedativa e hipnótica. Eu vou apresentar a tela e a gente já vai dar início. Então, aqui está a aula, né? Aliás, aqui está a apresentação. Então, esses medicamentos aqui, eles têm uma ação. Vamos só colocar um ponteiro. Eles têm uma ação, várias ações farmacológicas. Vai desde a sedação até a hipnose, anestesia. Eles também fazem efeitos anticonvulsivantes, relaxamento muscular, eles são miorrelaxantes. Eles agem também sobre a respiração e a função cardiovascular, porque não diretamente no pulmão e no coração, mas nos centros que controlam a respiração e a função cardíaca, que estão localizados no tronco encefálico. Eles também fazem tolerância e dependência. Então, vamos ver um pouquinho de cada um dessas ações farmacológicas aí. Mas antes eu vou apresentar os medicamentos, né? Então, quais são esses fármacos sedativo e hipnóticos? A gente tem o principal grupo, o mais usado, não o mais seguro, mas o mais usado, que são os benzodiazepínicos. A gente vai ter o diazepam, clordiazepóxido, que é o mais antigo, flurazepam, o desmetildiazepam, que é um metabólito do diazepam mesmo, o oxazepam, lorazepam, nitrazepam, triazolam, alprazolam, clonazepam e midazolam. Bom, tem vários, né? A gente já vai falar um pouquinho da diferença deles. Os barbitúricos, né, que também são sedativo e hipnóticos, pentobarbital, fenobarbital, meprobamato e glutetimida. Existe o grupo dos álcoois, o próprio etanol, ele é um agente sedativo e hipnótico. E as imidazopiridinas, que é um dos últimos grupos, né, que nós temos hoje, um dos mais, digamos assim, último no sentido de ser mais novo, né, que também fazem esse efeito. Então, o zolpidem, o zaleplon, aliás, zopiclona e exzopiclona, né, que é o zopiclona e o exopiclona, eles são análogos, né, são fármacos muito parecidos, a estrutura química deles. Como é que eles agem? Agora, pensando de maneira geral, um mecanismo de ação bem geral, o que a gente tem? Para eles fazerem efeito sedativo e hipnótico, eles têm que, no sistema nervoso central, eles têm que aumentar a inibição do sistema nervoso central. Então, gente, assim, ó, sistema nervoso central, quais são os neurotransmissores que regulam a parte excitatória e inibitória do sistema nervoso central? É o GABA e o glutamato. Então, o glutamato é o nosso neurotransmissor excitatório e o GABA é o nosso neurotransmissor inibitório. Então, se, por exemplo, eu tenho um paciente lá com uma ansiedade, com uma insônia, ele provavelmente vai ter uma ação do glutamato maior, mais intensa, e uma ação do GABA menos intensa. Por quê? Porque não existe um equilíbrio ali, né? Por isso que ele tá com a insônia, né? Com a ansiedade. Muitas vezes é porque descompensou esses neurotransmissores. Crise convulsiva, mesma coisa. Né? Então, crise convulsiva, geralmente o paciente ele tem uma pouca ação do GABA e uma elevada ação do glutamato. Então, nos circuitos glutamatérgicos, a excitabilidade neuronal é maior. Nos circuitos GABAérgicos, a excitabilidade neuronal, a inibição, né, não ocorre tanto. Porque essa inibição do GABA, ela ocorre por hiperpolarização neuronal, quando ele ajuda a entrar carga negativa no neurônio. Por quê? Porque o GABA, ele tem receptores dele acoplados a canais de cloreto. Então, o receptor GABA, o neurônio GABAérgico, ele tem a entrada do cloreto no neurônio e aqui dentro aumento da carga negativa, ou seja, hiperpolariza dentro do neurônio. Ele deixa de mandar mensagem, então ele fica inibido. Por isso que o GABA tem uma ação inibitória. Enquanto que o glutamato não, ele tem uma ação excitatória. Então, o glutamato, ele está mais ligado, os receptores de glutamato e os neurônios glutamatérgicos, com a entrada do sódio e do cálcio. Né? Pode ser voltagem dependente, a maioria das vezes é, ou não. E esses cátions, eles vão deixar o interior do neurônio mais positivo, ou seja, eles vão despolarizar mais. Despolarizando mais, eles fazem a excitabilidade neuronal, porque manda mensagem, né? Faz mandar a mensagem. Então, a descompensação entre
A excitação glutamatérgica e a inibição GABAérgica é que vai fazer, às vezes, esse tipo de doença ou de sintoma aparecer, como a ansiedade, como a insônia e como a crise convulsiva. Então, se a gente for pensar aqui nos benzodiazepínicos, olha só, eles se ligam num receptor que fica localizado no canal do GABA, só que não é o mesmo local de ligação do GABA. Mesma coisa, o zolpidem, as imidazopiridinas, né, representado aqui pelo zolpidem. Se liga num lugarzinho do canal do GABA, mas não é o mesmo lugar da ligação do neurotransmissor, tá? E isso aqui a gente chama de receptor alostérico, porque ele fica localizado próximo ao receptor do ligante endógeno. O flumazenil tá aqui porque ele é o antídoto para intoxicação por benzodiazepínicos. Os barbitúricos estão aqui, veja que cada grupo desses que eu apresentei antes se ligam em um lugar diferente, né? Mas todos eles fazem exatamente a mesma coisa, que é potencializar a entrada do cloreto dentro do neurônio. Então, vamos falar um pouquinho dos benzodiazepínicos agora. Então, aqui, como eu expliquei, né, o benzodiazepínico, ele tá no neurônio GABAérgico, que faz entrada de cloreto, e ele tem um receptor alostérico ali, né? Então, local de ligação alostérica do benzodiazepínico, né? Então, e ele faz agonismo, ele potencializa a ação do GABA, ele não é antagonista, né? Se o benzodiazepínico fosse antagonista do GABA, ele não ia deixar o cloreto entrar, mas ele é agonista, ele potencializa a ação do GABA, tá? Então, olha só, inibição GABAérgica potencializada pelo benzodiazepínico. Um dos efeitos, o principal e o primeiro efeito é a sedação, que é aquela diminuição da resposta. Então, aquele paciente que é muito ansioso, ele vai ter um efeito calmante, ele vai diminuir essa ansiedade. Então, essa é a sedação. Menores doses eficazes dos sedativos comuns causam esses efeitos. E tem pouca ou nenhuma ação sobre a função motora ou mental. Então, quando um benzodiazepínico faz efeito só sedativo, ele não vai causar embotamento da memória, fala arrastada, queda, relaxamento muscular. Por quê? Porque esses efeitos que eu estou falando agora, eles só acontecem com doses maiores. A dose sedativa é a menor dose. A hipnose já tem que usar uma dose um pouquinho maior. Por quê? Para aquele paciente com insônia, né? Então, ele precisa iniciar o sono e manter o sono, né? Então, o benzodiazepínico, ele faz os dois. Ele estimula o início e a manutenção do sono. E o ideal é que esse sono se assemelhe ao máximo com o sono natural. O grande problema, o que é? Que nós temos benzodiazepínicos de ação longa, que vão fazer, muitas vezes, um efeito muito prolongado, muito extenso no paciente. Então, o ideal aqui, para efeito de hipnose, no caso, a indicação, né, insônia transitória, o ideal é usar benzodiazepínico de ação intermediária. Eu digo insônia transitória porque os benzodiazepínicos não são indicados para tratamento de insônia a longo prazo. Na verdade, benzodiazepínico não é indicado para nenhuma condição clínica a longo prazo. Eles causam muitos efeitos adversos ruins, eles causam dependência, tolerância. Então, é aquela ansiedade de tratamento a curto prazo, né, que se resolva com outras medidas também, que às vezes não são farmacológicas. E para a insônia, é a insônia transitória. Se a gente for pensar assim, teoricamente, o paciente nunca deveria usar um benzodiazepínico por mais de 3 meses, né, que seria o tempo ali ideal para que resolvesse aquele problema e conseguisse retornar à fisiologia normal, usando outras medidas também, né? Porque tem a higiene do sono, tem a psicoterapia, tem várias outras medidas que o paciente também precisa fazer de modificação ali, de alteração no seu dia a dia, exercícios, a questão alimentar, né? Que pode ajudar também a melhorar daquele problema. Não apenas introduzir o benzodiazepínico e a partir daí usar, né? A vida inteira. E não é assim que deveria funcionar. Justamente porque eles fazem a dependência e fazem a tolerância. Nós já vamos falar um pouquinho mais dessa tolerância. Essa tolerância é o que mais impede o uso contínuo e a eficácia contínua dos benzodiazepínicos, né? Eles não têm uma eficácia contínua. Por quê? Porque essa tolerância é uma tolerância farmacodinâmica. Ela vai
afetar o número de receptores dos benzodiazepínicos. Aí vai chegar uma hora que o paciente vai começar a aumentar a dose e não vai mais ter o mesmo efeito benéfico, né? O efeito, por exemplo, para dormir ou para diminuir a ansiedade. Ele perde esse efeito dos benzodiazepínicos. Aí só vai ter efeito ruim por causa dessa tolerância, porque é uma dessensibilização dos receptores. Bom, o que mais? E quanto maior a dose do sedativo, maior é a depressão no sistema nervoso central. Olha que a depressão no sistema nervoso central, a depressão respiratória, a depressão cardiovascular que os benzodiazepínicos causam são dose dependentes. Isso é muito importante, né, que seja entendido. Por isso que não adianta aumentar muito a dose para aumentar efeito terapêutico, né? Vai só fazer confusão no paciente. Bom, vamos lá, vamos continuar. Anestesia. Alguns benzodiazepínicos são usados como coadjuvantes em anestesia. Junto com o anestésico, vai lá e usa também um benzodiazepínico. Isso é muito comum. Mas todos podem ser usados como anestésicos? Não. Né? Se a gente for pensar em procedimento anestésico, ele é feito durante uma cirurgia. Né? Então, o ideal, o que é? Você não quer que o paciente fique sedado por muito tempo. Se a cirurgia dura lá 2, 3 horas, você vai dar um benzodiazepínico que ceda por 8, 12 horas? Você não vai. Né? Então, tem que escolher o benzodiazepínico pela meia-vida dele. Então, aqueles de meia-vida mais curta, de duração de ação mais curta, são melhores para usar como coadjuvante anestésico. Aí, o que nós temos? O midazolam e o diazepam, que são os melhores aqui, né? Midazolam é um dos mais usados, o Dormonide, né? Um dos mais usados em hospital, por exemplo, como coadjuvante anestésico. Por quê? Porque ele tem um início de ação muito rápido e ele tem uma duração de efeito mais curta, né? Que daí o paciente, logo que sai da anestesia, ele já aquela sedação, ela não acontece mais, né? Aqui tem o exemplo do tiopental, mas ele também não é usado, mas só incluir aqui, que é um barbitúrico, né? Então, existem alguns, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas existem alguns benzodiazepínicos mais específicos para efeito anestésico. Bom, como anticonvulsivantes, então, os benzodiazepínicos, todos eles têm efeito anticonvulsivante. Por quê? Porque eles vão aumentar a inibição, né? É redundante, mas é isso que eles fazem. Eles aumentam o efeito do GABA, então, eles aumentam a inibição do sistema nervoso central. Então, isso faz com que o paciente que está, por exemplo, convulsionando, ele está dentro de uma crise convulsiva, no período ictal, que é o período da crise. Se vai lá e você faz um diazepam no paciente, esse paciente vai ficar com o sistema nervoso central mais inibido, porque vai hiperpolarizar os neurônios, né? E o que vai acontecer? Vai sair daquela crise. Tanto que benzodiazepam é a primeira escolha para vários momentos, né, de crise convulsiva, inclusive em crianças. Claro que tem que cuidar muito da questão da dose, das contraindicações, né? Você não vai indicar um diazepam, por exemplo, para o paciente que tem uma doença pulmonar descompensada, porque em doses altas, né? Ainda mais se for um idoso, uma criança, porque ele pode vir a fazer uma superdosagem ali por, muitas vezes, uma deficiência na metabolização hepática, na eliminação renal, e aí fazer, sim, uma depressão respiratória. Então, tem que avaliar bem o perfil do paciente para você não fazer uma prescrição de um diazepam no paciente que tem uma contraindicação